Há algumas semanas eu discuti com o Paulo Giraldelli sobre o caso daquela menina que tinha 10 anos, que precisou fazer o aborto legal, e o episódio da Sarah Winter divulgando os dados dessa menina. E até então o Ministério da Saúde não se manifestou. Mas o que aconteceu é que houve uma medida a toque de caixa, um protocolo que o Pazuello, o ministro interino, assinou. É um protocolo completamente aberrante. O Paulo estava me contando sobre ele e eu nem quis acreditar. Teimei para acreditar que isso poderia ser real. Você quer comentar um pouquinho sobre o protocolo para a gente? Tem um detalhe, né? Antes de falar do protocolo, tem uma outra menina agora na mesma circunstância e também teve que mudar de cidade. O juiz não cumpriu as determinações que devem ser cumpridas. Ela não foi de ambulância para outra cidade, foi num carro particular. Chegou lá, não quiseram atendê-la, exatamente porque agora o protocolo é mais complexo. Quer dizer, na verdade, ele complexificou o protocolo de tal maneira que tudo empurra para um constrangimento. Sim. Sem contar as contradições internas do protocolo. E principalmente a própria contradição com o Código de Ética Médica e Código também de Ética do Acadêmico de Medicina. A gente até estava lendo o Código de Ética hoje. E só pode realmente ter vindo um protocolo de militar, de pessoas que não têm um mínimo de apreço à saúde pública, à vida das mulheres. A desculpa que foi dada de que, fazendo aquele protocolo atual, que acho que depois você tem que comentar, né, sobre os pontos, daria maior segurança jurídica para os médicos. E aí a gente pode contra-argumentar e mostrar que essa questão de segurança jurídica para os médicos é só uma desculpa, porque a intenção realmente é culpar, fazer a mulher ficar culpada e ser mais um fardo para ela, a equipe de saúde. Então, como é que é? Entre as coisinhas que estão escritas nesse protocolo, pasmem, você, como médico, tem a obrigação de perguntar se ela quer ver, né, o bebê no ultrassom, o feto, aliás, desculpa, pelo ultrassom. Você não pergunta isso, normalmente. Por quê? Porque qual o motivo de você mostrar, antes de abortar, para a mãe esse ultrassom? Esse ultrassom não vai servir para eu mudar minha conduta, não vai servir para eu ver se tem alguma malformação nesse feto, não vai servir para nada de fins técnicos, científicos para o médico. O único motivo que esse ultrassom está no protocolo é para causar constrangimento. Mas é para perguntar. Essa pergunta ela deve estar num papel, você tem que fazer para a paciente, e ela vai ter que assinar a decisão dela, se sim ou que não. Isso já é um constrangimento. Não tem nenhuma necessidade. E o Código de Ética, primeiro, que você tem que fazer tudo a serviço da saúde, usar o melhor do que a gente tem da ciência. Aonde que tem a preocupação com a saúde física, mental da paciente aí, e aonde que tem ciência aí? Qual o motivo de eu fazer isso? Agora a gente está usando técnicas como o ultrassom. Eu vou utilizar o meu conhecimento de fazer o ultrassom ali para quê? Aquele ultrassom está sendo só feito para causar culpa e mal-estar na paciente, que já chegou ali com um estresse físico e mental grande por causa do abuso, que já está sofrendo um estresse agora da própria sociedade, porque está virando, cada caso que aparece desse, é uma grande novela, um estresse físico da questão religiosa e muitas vezes um estresse mental, esse estresse pode ser vindo, né, da própria família com preconceitos religiosos e também, às vezes, contrária ao aborto.
A paciente já está nesse contexto todo, aí do crime que aconteceu. E agora vai chegar lá a equipe de saúde para ser mais um fardo e mais um problema. Porque como o Paulo estava falando, agora burocratizou muito mais. Você tem mais papéis para essa paciente assinar. Fazer isso para informar a equipe de saúde, reúne 4 funcionários da equipe de saúde, tem que estar presente todos eles, o anestesista, o psicólogo, o médico, o enfermeiro, obstetra. É uma equipe muito grande, o que já começa a complicar. Tem que contar a hora, o local e tem que dizer que reconhece o estuprador. E que, entendeu? Tem que fazer um relatório policial para o médico, para os médicos. E depois isso vai ser transportado para a polícia. E aí tem que preencher uma ficha. Olha só, olha a situação que você está, né? Você chega lá para abortar e de repente você é abordada por médicos que começam a fazer o papel de policial em cima de você. Aí você tem que preencher essa ficha com todos esses detalhes e sem contar o fato que se você for menor tem que preencher uma outra ficha assinada pelos responsáveis. E os responsáveis? Os responsáveis podem ser o estuprador, entendeu? Então você já está numa situação complicada. Outra coisa é você falar para o médico que a hora, o local, como foi. Tem que explicar, quer dizer, cria-se uma situação que não tem sentido, né? Não tem sentido, porque é uma coisa que vai gerar um tempo, né? Onde a pessoa vai em busca de uma ajuda e essa ajuda se transforma numa tortura e numa burocracia que transforma o médico também num policial. E no carrasco. Num carrasco. Então, toda uma distorção da ideia de hospital, de medicina, de atendimento, né? Toda uma distorção. Agora, sem contar o fato, né, de que é o fim da picada, né? Porque há todo um procedimento depois dos médicos no sentido de guardar o feto, para que depois haja uma investigação para saber se o estuprador é o estuprador. De modo que, se mais tarde se descobrir que o que ela falou não é verdade, olha só, sabe o que acontece? Todo mundo vai ser punido e ela não vai ser punida só porque fez o aborto. Ela vai ser punida por falsidade ideológica. É suposta uma condição na qual uma pessoa sofre um aborto como se ela tivesse sofrido uma mordida de pernilongo. Ela não está traumatizada, ela vai dizer a verdade, ela vai apontar os verdadeiros culpados, né? Quer dizer, se não bater um detalhezinho da história, vai todo mundo... Se você for estuprada pelo seu pai, você vai chegar nos médicos e dizer, olha, foi meu pai que estuprou, tô aqui, foi em tal lugar, minha mãe estava presente, foi uma festa, que beleza, né? É uma coisa tão maluca o que se pede que a menina faça, se for menor, né? Que o aborto não vai acontecer, ela não vai se submeter a isso. Ela vai acabar não procurando o serviço de saúde. E sabe o que vai acontecer? Ela vai fazer esse aborto no curandeiro, ou em casa, ou ela vai tomar remédio. Ela vai tentar se livrar. Ela não vai ficar com o bebê. Ela vai tentar se livrar e ela vai correr risco de vida. Então, eles começaram a criar um papel para o médico que não é do médico, que é ser de investigador, de ser policial, agora, de ficar fazendo pressão na paciente. Me pareceu, Maria Ângela, que o problema não é, né, o problema do governo, do Pazuello, não é propriamente proibir o aborto no sentido de dar vazão, dar respaldo do governo para os evangélicos. É uma outra coisa. Tem um viés militar, tem um viés policial, ou seja, a menina não é importante. O enfoque do protocolo é justamente esse que o Paulo se atentou. O enfoque não é na saúde da menina. Tanto que essa burocracia que foi aumentada não visa melhorar a saúde dela. E você vai divulgar mais ainda, né? A pessoa já chega ali constrangida, vai ter uma equipe maior para avaliar o caso e você tem que avisar a polícia, certo? Porque, na verdade, veja só, né? Olha só como
totalmente contraditória. Nesse episódio, agora e no outro, nesse que está acabando de acontecer, que a menina ainda não abortou, está acontecendo, antes dela chegar no hospital, os infratores, os estupradores, já foram pegos. Então, veja só, a história conta que quando uma pessoa vai fazer o aborto por conta de estupro, em geral, já se chegou ao estuprador. Então, exigir tudo isso dela não faz muito sentido. Só tem um sentido, né? Dar uma resposta para a sociedade no âmbito de que, olha, nós vamos pegar o estuprador de qualquer maneira, ele não escapa, né? E segundo, não vai vir nenhuma menina aqui utilizar deste subterfúgio do estupro, né, para fazer aborto. Como se as mulheres estivessem, né, na sua maioria, procurando o serviço de saúde para fazer aborto e passar pela ideia de que elas foram estupradas. Ou seja, o estupro não é uma marca. Você pode chegar na delegacia e falar assim, ó, fui estuprada, e aí você faz um aborto. Fui estuprada outra vez, aí você faz outro aborto. Olha, tá ficando difícil a minha vida, fui estuprada outra vez, aí você faz um aborto. Eles pressupõem este tipo de comportamento na mulher. Eles pressupõem que a mulher seja uma vagabunda, uma bandida, entendeu? E que ela vai usar o serviço de saúde para ir fazendo aborto. Como se o aborto não fosse uma marca. Como se você disser assim, olha, como se o aborto não, o estupro não fosse uma marca. Como se fosse uma coisa tranquila chegar e falar assim, olha gente, eu fui uma pessoa estuprada, viu? Quer dizer, as pessoas preferem fazer o aborto clandestino e quietas justamente para não dizer que foram estupradas. E eles estão invertendo, eles estão considerando que todo mundo vai dizer que é estuprado para fazer o aborto. Olha a inversão da noção de o que é uma mulher. É uma visão misógina. Isso sim é machismo. Isso sim está impregnado de uma ideia da mulher como um ser malévolo, né? Sim. Bandido por natureza. No fundo, Maria Ângela, é a mesma história do Bolsonaro para outros critérios. Ou seja, no Brasil, você não tem a prerrogativa de ser inocente. Você é culpado. E aí você tem que buscar a sua inocência se você for de classe popular. Exatamente. Se você for de classe popular. Sabe por quê? Porque as mulheres ricas, elas não vão passar por esse constrangimento. Elas vão numa clínica clandestina de rico e vão fazer e acabou. Então, sim, é no pobre. É para constranger o pobre tudo isso daí. Sim. E essa discussão do aborto, ela é muito bem conduzida também no canal do Drauzio. Tá? Sobre o aborto ser uma questão de saúde pública e deveria ser conduzida como um problema de saúde pública. E agora, como muito bem colocado aqui pelo Paulo, foi conduzida como uma questão militar. Até porque técnico no Ministério da Saúde, médico, não tem mais nada. Tudo é tocado agora por general, por militar. Agora eles entendem. Agora, a concepção de mulher que está envolvida aí, e aí entra a questão filosófica, a questão de mulher que está, a noção de mulher que está envolvida aí é uma noção perigosíssima, porque é a ideia de que a mulher, ela é potencialmente criminosa mais do que o homem, porque toda vez que ela tiver um feto na barriga, ela, né, vai usar de uma marca tranquila, não é, ou seja, olha, fui estuprada, pô, que beleza, é o jeito de eu fazer aborto. Quer dizer, você acabou de engravidar com o seu namorado. Sabe o que vocês vão fazer? Os dois? Vocês vão no hospital falar que houve um estupro. E fica por isso mesmo. Entendeu? Não é uma marca para a mulher. Essa é a interpretação que eles estão dando. Então a concepção que eles têm é que a mulher, ela é uma potencial criminosa sempre. E ela vai fazer isso. E que a marca do estupro não é uma marca. São três coisas que estão enredadas numa mentalidade que é absurda que ela esteja no governo, essa mentalidade. Sim. No Ministério da Saúde, ela poderia estar, sabe, em qualquer outro ministério por preconceito pessoal do ministro ou de alguém, mas no Ministério da Saúde isso ter marcado a noção de mulher dá nojo. Dá nojo, exatamente, dá nojo que o Ministério da Saúde, que constrói
políticas públicas de saúde para todo o sistema único, para o nosso país, está marcado justamente por uma coisa que, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, não é possível. Isso é muita misoginia, muito machismo. Eu tenho que fazer a mulher que vai abortar agora olhar o ultrassom. Mas isso... Sabe, esse tipo de coisa toda que pensaram... Mas a ideia de mudar o protocolo... que planejaram para criar uma situação intragável para todo mundo. A resposta que o Ministério deu à sociedade não é uma resposta para a moça, a menina. Não é uma resposta para as mulheres. Não é uma resposta para os grupos evangélicos que não querem um aborto. É uma resposta para quem quer vingança em relação ao estuprador. Essa é uma resposta policial de pegar o estuprador. Aí entra a questão, o quarto item do protocolo, Mariângela, que é o responsável ter que assinar. Nós sabemos que a maioria das vezes o responsável é um parente próximo, ou um namorado, né? Você veja no caso da menina, era o tio, e o tio ameaçava o avô. Então não tinha como ela sair daquele círculo, né? E ela, você vê como é interessante isso, né? Na hora que ela fez o aborto, a preocupação dela não era em pegar o estuprador. A preocupação dela era em libertar o avô daquela situação. Você vê que ela mesma não estava pensando em vingança. Quem estava pensando em vingança é essa pessoal da internet que cobra. Nós estamos vivendo no Brasil um negócio que não tem muito a ver com o vídeo, só lateralmente tem, que é a entrada do QAnon. QAnon é uma seita americana de produção de fake news e de produção de teoria conspiratória americana, e que agora foi traduzido o livro deles para o Brasil, e os bolsonaristas estão aderindo a isso. E a tese principal deles é que todo mundo que é de esquerda é pedófilo. E que a salvação do mundo é manter o Trump nos Estados Unidos, porque ele é a única pessoa que caça os pedófilos. Essa é Então, agora vai aparecer mais gente ainda querendo caçar pedófilo, entendeu? Porque a palavra pedófilo, todo mundo tem tanto horror a ela, que é fácil você mobilizar as pessoas em torno disso. Então, eles encontraram este mecanismo. Vocês vão ver que vai aparecer a noção de pedófilo para gente que é adulta. 16 anos, 17, entendeu? 18, vai começar a aparecer. Então, isso aí vai se juntar à ideia de pegar o bandido. Pegar o bandido é fundamental na nossa sociedade, né? Tanto é que, você até brincou comigo na história do Witzel, né? O Witzel, antes de... O último pedido dele lá, a última lei que ele fez foi eliminar, dar um tiro na cabecinha do bandido, porque agora ele é o bandido, né? Sim. Mas a sociedade tem uma gana de vingança muito grande, a nossa sociedade, né? E o governo alimenta isso através dessa parafernália aí, né? Sim, e até para ele agora, pro Bolsonaro ficar alinhado ao Trump, ele vai ser o caça pedófilo aqui no Brasil, né? Talvez se o Trump não for eleito, vai sobrar pro Bolsonaro, né? Sim. Vai ser o herdeiro, né? O importante aqui nesse protocolo e nesse governo, no Ministério da Saúde, é a caça. É a caça ao pedófilo, não é a vítima, não é a menina. Na internet, tinha muita gente de esquerda contrária aos evangélicos, né? Mas que na hora que ia se manifestar, não estava preocupado com a menina. Estava preocupado em pegar o cara. E a menina não estava preocupada em pegar o cara. Estava preocupada com o avô. Interessante, né? Então, muito obrigada pela sua contribuição. E, pessoal, não deixem de curtir, comentar o vídeo, tá? E compartilhar. É muito importante que vocês ajudem o canal a crescer para a gente poder fazer o nosso trabalho aí de educação em saúde e divulgação científica. Obrigada.